Olá a todas, todos e todas, bem-vindas mais uma vez ao nosso canal de Economia e Feminismos. Eu sou Margarita Oliveira, professora do Instituto de Economia da UFRJ. E, bom, esse canal é essencialmente um canal que foi criado a partir da pandemia, do isolamento social, para ter um espaço de continuidade, de discussão e debate sobre as questões da economia e feminismos, que é um projeto que nasceu em 2018, um projeto de extensão muito querido, onde muitas e muitos passaram já para ler, para estudar, para discutir, para criar, para debater sobre o papel da mulher na economia, o papel da mulher em geral, os direitos sexuais, direitos reprodutivos, a teoria da reprodução social, a dívida, o endividamento das mulheres, não? Ter assim, um olhar multidisciplinar sobre as situações de opressão que as mulheres vivenciam durante o capitalismo. Hoje não vamos ter uma palestra ou encontro, porque os encontros se encerraram a partir da finalização do semestre, já começou um novo grupo, então estamos muito felizes também, porque tivemos uma demanda muito, muito grande de pessoal interessado, o que nos dá realmente a pauta da importância que esses temas estão, da relevância que esses temas estão tendo. Então, Economia e Feminismos, canal do YouTube. Vou convidar todos vocês para nos seguirem, se subscreverem no canal, dar um joinha aí para ajudar a gente. E nos sigam nas nossas redes sociais de Instagram e Facebook, Economia e Feminismos. Eu preparei hoje, como falava, né? Eu preparei hoje uma aula, que é uma aula meio complementar aos temas que eu estou trabalhando, que eu já apresentei em encontros anteriores, que tem a ver com a questão dos cuidados, a teoria da reprodução social, o papel da mulher no caso do Brasil. Então, eu queria, sobretudo, compartilhar hoje com vocês alguns dados sobre eh, as condições estruturais, estruturantes dos cuidados para as mulheres no Brasil, mulheres meninas no Brasil, e abrir um pouco esse espaço também de debate. Espero que vocês curtam essa aula, esse vídeo. Eu preparei uma apresentação aqui e vamos passar logo para a apresentação. Hoje, então, quero conversar sobre reprodução social e cuidados. Essencialmente, uma coisa que eu acho que é muito importante entender sobre a reprodução social e sobre os cuidados, os trabalhos domésticos, e que vão implicar, essa sobrecarga de trabalhos domésticos sobre as mulheres, vai implicar uma pobreza no tempo das mulheres. Então, as tarefas domésticas vão quitar tempo de trabalho para as mulheres, tempo de lazer, para dedicar à educação, uma quantidade de outras atividades. Os cuidados e a reprodução da vida, então, são essencialmente realizados por mulheres e meninas, mulheres jovens e meninas, né? Sobre as mulheres recaem, então, essencialmente, as tarefas de cuidado e as tarefas domésticas. Isso é reforçado pelos mandatos sociais, né? Com um pouco esta ideia, com os papéis de gênero, onde a mulher é aquela que está dotada naturalmente para cuidar do lar, para cuidar dos filhos, para ser esse ouvido sempre disposto a escutar os problemas dos outros, ter esse amor incondicional. Não, desde que nascemos, muito debate, muita discussão apareceu com a discussão de as meninas vestem rosa, os meninos vestem azul, né? E isso tem a ver com exatamente o lugar nos quais as mulheres somos colocadas historicamente desde o nascimento, né? Primeiro presente que uma menina recebe vai ser uma boneca que vai ser com uma filha. Rara vez um menino vai receber uma boneca. Então, a isso estou me referindo. Desde que nascemos, somos colocadas nesse lugar, nesse papel de gênero, que vai determinar que se espere socialmente que esse lugar de cuidado, se esse lugar de tarefas domésticas seja uma responsabilidade da mulher.
Assim temos, por exemplo, nos dados do Brasil, em 2019, 92% das mulheres declararam que realizavam tarefas domésticas. Elas declararam que realizavam tarefas domésticas por 18 horas e meia por semana. Vocês sabem que uma jornada de trabalho média de 8 horas por dia dá 40 horas. Então, as mulheres dedicam praticamente 20 horas para realização de tarefas domésticas em casa que não são remuneradas. Então, o trabalho das mulheres, em geral, é de 40 horas no emprego, se ela tiver a sorte de conseguir um emprego a tempo pleno, mas 20 horas de trabalho em casa. Enquanto, quando os homens são consultados sobre a realização de tarefas domésticas, só uns 78% respondeu que realiza, e eles destinam 10 horas, 10,3 horas por semana. Já vemos que é praticamente o dobro do tempo que as mulheres destinam a essas tarefas. Inclusive quando estão desempregados. Quando estão desempregados, a mulher destina 24 horas por semana e o homem 12. Então, quando estão desempregados, não implica que, então, dividimos as tarefas mais equitativamente. Que essa divisão que recai mais sobre a mulher é porque o homem trabalha fora. E, sobretudo, uma questão que temos é que muitas mulheres respondem nas pesquisas que elas não saem a trabalhar porque não têm o tempo suficiente. E vejam bem, né? Quando analisamos tarefas domésticas, tivemos que 92% das mulheres respondeu que fazia, 18 horas por semana, 72% dos homens realizavam 10 horas. Mas quando abrimos por tarefa doméstica, vamos ver que essas participações são diferentes pelo tipo de tarefa. Não é a mesma coisa ser responsável pelo cachorro, um cachorro, que ser responsável pela limpeza da casa, a preparação da comida, lavar a louça ou pagar as contas. São níveis de trabalho diferentes, com um esforço físico diferente. Agora, vejam bem, né? Eu quero pensar um pouco no caráter estrutural e estruturante dessa divisão sexual do trabalho, né? Desse lugar das mulheres como responsáveis das tarefas domésticas. Aqui temos, separado por tipo de tarefa, a participação dos homens e das mulheres quando eles são sozinhos, né? Famílias mononucleares, existe homem solteiro, mulher solteira. Como se responsabilizam pela realização de tarefas? E nós temos que o 92% dos homens prepara os alimentos, lava a louça, enquanto 97% das mulheres faz a mesma coisa. Então, a diferença não pareceria muito grande, muito gritante. Mesma coisa com cuidado, limpeza, manutenção de roupas. Aí, vejam bem o que acontece quando perguntamos a mesma coisa para casais. O efeito do matrimônio. Quando um casal é consultado sobre a sua participação nas tarefas domésticas, o que vamos encontrar é que para as mulheres a situação praticamente não cambia, não muda, até piora um pouquinho. As mulheres, 97% das mulheres casadas realiza tarefas de preparo de alimentos, de limpeza e manutenção de roupas, lavar, passar, etc. Enquanto o homem casado, são 57%. Prepara ou serve alimentos. Só 50% lava roupa. Nesse sentido, é que pensamos que a partir do momento em que se conforma essa família nuclear, a mulher passa a ocupar esse lugar, enquanto o homem se sente liberado dessas responsabilidades. E olhem bem o que acontece também com essas bases, essas raízes estruturais baseadas nesses construtos sociais que são os papéis de gênero. Se vamos perguntar aos filhos e às filhas como distribuem as tarefas, vamos ver que as mulheres são as principais responsáveis, mulheres que são jovens e meninas, são as principais responsáveis, de novo, de preparar esses alimentos, de cuidar da limpeza. Os homens, em geral, se destacam exclusivamente nesse terceiro grupo, que é fazer pequenos reparos de manutenção de automóvel,
dos eletrodomésticos. Às vezes, eles podem fazer compras ou se responsabilizar pelos bichos de estimação da casa. Mas a parte mais pesada, a parte mais de maior esforço físico, mais manual, etc., recai sobre as mulheres, desde que elas são filhas. Então, não é unicamente uma questão que chega a partir do momento que o casal é conformado. Isso é uma coisa que eu acho assim incrível, impressionante, esse caráter estrutural dessa divisão sexual do trabalho. E o que acontece? Que o trabalho doméstico não remunerado não é nem sequer considerado um trabalho. Quando é realizado, terceirizado por uma pessoa que vem, realiza um serviço de trabalho doméstico, pois bem, até podemos considerar que tem condições, já vamos falar mais para o final de que acontece com as trabalhadoras do serviço doméstico. Mas enquanto é um trabalho realizado, portas para dentro, privadamente seria, por um integrante da família, isso não vai ser considerado trabalho. De fato, a economia não considera que isso seja um trabalho produtivo. Não vai ser contabilizado dentro do PIB, né, do Produto Interno Bruto Brasileiro, que seria a medida de toda a riqueza do país, todos os produtos e os serviços que são produzidos e vendidos. Como o trabalho doméstico não é remunerado, não é comercializado no mercado, então não é considerado dentro do cálculo do produto. Porém, algumas estimações mostram que o trabalho doméstico não remunerado representa entre um 11% e um 15%, dependendo, né? Temos diferentes métodos de estimação, entre um 11% e um 15% do PIB, da riqueza do país, do trabalho do país, do esforço produtivo do país. Em 2013 foi realizado esse estudo. Esse ano dava que o trabalho doméstico não remunerado dobrava o peso do setor agrícola, por exemplo, o que é um absurdo. O setor industrial, o peso do setor industrial no PIB é 26%, o trabalho doméstico não remunerado 15%. Quer dizer que uma quantidade enorme de trabalho realizado essencialmente por mulheres, meninas e jovens, não está sendo considerado. Isso faz com que não seja objeto de política pública, não seja considerado para partidas orçamentárias, não seja incluído no olhar de uma agenda de desenvolvimento, etc. Então, não é pouca coisa. Então, para considerar um pouco, voltando com o que eu falei sobre a teoria da reprodução social, eu recomendo essencialmente três grandes livros que eu acho maravilhosos, os três. Caliban e a Bruxa, Silvia Federici, sobretudo capítulo 1 e 2, um livro que foi traduzido para o português em 2018, eu já falei várias vezes sobre ele. A Silvia, eu acho que ela tem uma capacidade fantástica de mostrar o que acontece com a mulher a partir da transição do feudalismo ao capitalismo e como esse lugar da mulher é essencialmente imposto a partir de uma forte intervenção do Estado, muito violenta, que foi a caça às bruxas. Depois, outro livro muito interessante da Silvia também é O Ponto Zero da Revolução. É um livro que vai compilar diferentes trabalhos longo a vida dela, desde os primeiros trabalhos nos anos 70 sobre salários para trabalho doméstico, até os últimos trabalhos a partir dos anos 2000 sobre o impacto da nova divisão internacional do trabalho, as políticas de reforma estrutural e a política dos comuns, né? Então, eu recomendo muito também ler o livro dela. Os primeiros capítulos da primeira parte do livro são maravilhosos sobre justamente essa questão dos papéis de gênero e os cuidados. E depois a teoria da reprodução social. O livro A Teoria da Reprodução Social, da Titi Bhattacharya, ainda não está traduzido ao português. Porém, existem já vários artigos
pequenos traduzidos. Então, eu recomendo muito vocês ir atrás dessa teoria da reprodução social. A Titi Bhattacharya, que junto também com a Nancy Fraser e a Jinsia Roots, escreveram Feminismo para os 99%. Essencialmente, a teoria da reprodução social, que tem várias vertentes diferentes, são internas da mesma teoria, vai estudar as bases materiais da opressão das mulheres no sistema capitalista, entendendo o papel do trabalho doméstico nas relações de troca das mercadorias. Isso pareceria uma coisa meio estranha, né? Porque o que tem a ver o trabalho doméstico, ou seja, o que eu faço em casa de jantar, com a mercadoria que estão produzindo na fábrica? Bom, pareceria que não tem nada a ver, mas a teoria da reprodução social tenta mostrar como sim, tem tudo a ver. Então, vocês talvez já assistiram outro vídeo, vão lembrar desse slide. E muito interessante, né? O fato de pensar no valor da força de trabalho. A diferença entre o capitalismo e os outros modos de produção vai ser que, por primeira vez no capitalismo, o trabalhador aparece como um trabalhador livre, com a possibilidade de alugar a própria força de trabalho, em troca de um salário. Isso nos modos de produção anteriores não ia aparecer, né? As relações sociais de produção, de contratação, de emprego eram outras. Mas a partir do capitalismo, o que vamos ter vai ser uma força de trabalho que aluga que vende ou aluga essa força de trabalho em troca a um salário, em troca ao valor dessa força de trabalho. Esse salário, então, segundo a teoria clássica, a teoria do valor do trabalho, etc., na filosofia econômica, teria que ser aquele que é suficiente para garantir a reprodução dessa força do trabalho, do trabalhador. Ou seja, eu vou trabalhar numa fábrica, vou voluntariamente me oferecer para trabalhar numa fábrica, mas o mínimo que eu vou pedir é que o que eu vou receber por esse meu trabalho serva para garantir as minhas condições básicas. Eu não vou aceitar, ou em geral, não vou aceitar assinar um contrato por condições que não acho dignas. Isso depois é sempre muito relativo. Mas essas condições médias de vida têm a ver com as condições de conservação e reprodução, as condições alimentares, tem a ver também com o estadio de luta de classes, né? Tem momentos históricos onde a classe trabalhadora ganhou muitas reivindicações, teve níveis salariais muito elevados, tal, e dentro da cesta base de um trabalhador, se incluía, por exemplo, ter uma casa, um carro, conseguir acessar uma casa, um carro, coisas que hoje parecem meio loucas, né? Meio difíceis. Mas vai depender, então, das condições históricas, materiais de reprodução dessa força de trabalho, não unicamente a subsistência alimentar. E, sobretudo, vamos ter que a força de trabalho vai ser vendida por um valor que garanta não exclusivamente a subsistência desse trabalhador, então o fato que o trabalhador ao dia seguinte tem que acordar e ter forças para voltar para o trabalho e realizar trabalhos durante todo o dia, sendo que esse trabalho vai ter que servir também para garantir a vida inteira desse trabalhador, desde o momento que nasce até o momento que morre. Então, estamos pensando num conceito de intertemporalidade, né? Como esse salário tem que servir tanto para garantir a vida do trabalhador, mas também essa aposentadoria do trabalhador e também a supervivência das novas gerações. Nesse sentido, então, o salário tem que servir para comprar os alimentos, a educação, a moradia, o carro, a roupa, etc, 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 que precisa o trabalhador e a sua família durante longo a sua vida para garantir essa reprodução e conservação da força de trabalho. E o que vamos ter, o último conceito que eu acho importante, se alguma coisa não ficar clara, vão no outro vídeo que está um pouco mais aprofundado. O outro ponto que eu acho que é importante aqui é entender da relação inversa que vai existir entre salários e lucros. Ou seja,
O capitalista vai pagar o salário para o trabalhador pelo esforço físico e de reprodução que ele realiza. Agora, quanto maior seja o salário que ele pagar, menor vai ser o lucro. No sentido que, se ele aumenta o salário e aumenta os preços, tanto faz, não aumenta o salário para o trabalhador, porque enquanto a cesta de consumo vai ser a mesma. Se ele aumenta o salário e não aumenta o preço, evidentemente o que está acontecendo é que ele está cedendo parte da sua parcela no valor de vendas. Então, existe essa relação de tensão e conflitiva entre salários e lucros no capitalismo. O salário, então, como falamos, seria o tempo de trabalho necessário para a reprodução da vida, trabalho humano abstrato, socialmente diferenciado para aqueles que têm mais conhecimento sobre teoria marxista, mas, essencialmente, o tempo de trabalho necessário para, ao dia seguinte, eu decidir voltar, acordar, tocar a campainha, me vestir, escovar o dente, fazer café e sair para a fábrica. Esse tempo de trabalho, se voltarmos na imagem anterior, pareceria estar representado pelo consumo de mercadorias, de bens e serviços materiais. Alimento, educação, saúde, roupa, caça, viagens, atividades de lazer, etc, etc. Que são, aí tem erro, que são necessários para garantir a subsistência do trabalhador e a sua família. Porém, existe um trabalho que não aparece nesse raciocínio que fizemos agora. Um trabalho que fica escondido, um trabalho que não é pago, mas que é o trabalho responsável pela reprodução da vida. E então é um trabalho fundamental para o processo de acumulação capitalista. E aqui eu trouxe esse desenho do Quino, de Mafalda, onde a Mafalda vai olhar que a mãe passou a roupa, limpou a casa, lavou a louça, fez a comida, está colocando a roupa para lavar e tal, e pergunta para ela: mãe, o que você gostaria de ser se você vivesse? Porque isso, esse trabalho para conseguir ter a comida, ter a casa pronta, ter um acompanhamento dos filhos, ter a roupa passada, ter um trabalho que é realizado pelas mulheres, que não aparecem dentro dessa figura. Nesse sentido, para o capitalismo, é essencial que alguém realize esse trabalho de reprodução, porque senão o capitalismo teria que garantir. Então, as mulheres vão reproduzir essa força de trabalho, essencialmente porque são as únicas capazes de criar nova força de trabalho e, sobretudo, porque socialmente e culturalmente foram colocadas nesse lugar de reprodutoras da vida dos trabalhadores. Quanto menor seja o custo desse trabalho reprodutivo, maior vai ser o lucro do capitalista. Porque senão, nesse salário que o capitalista paga para o trabalhador ou para a trabalhadora, teria que estar compreendido também, não simplesmente o custo do alimento, mas o custo da elaboração desse alimento. Agora, isso faria com que o salário do trabalhador, o salário da trabalhadora formal na economia, tivesse que ser maior. Então, aí é muito interessante, essa é uma foto da Silvia Federici, num mural que diz: isso que chama amor é trabalho não pago, que vai ser uma frase muito, muito importante que ela colocou, porque, na verdade, aparece como que o trabalho realizado pelas mulheres é um ato de amor, é um ato de entrega, de amor, de cuidado com a família, é um ato privado. Quando não, quando na verdade é trabalho que é realizado, mas é invisibilizado e não remunerado. Essa reprodução, então, da vida, da família, é apropriada e controlada pelo capitalismo e pelo Estado. E isso vai ser fundamentalmente a partir da criação desses conceitos de família nuclear, da heterossexualidade compulsória, e a violência machista e os papéis de gênero são a alavanca, então, desse modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista, para se apropriar desse trabalho realizado pelas mulheres gratuitamente, precisa, então, de impor esses papéis de gênero, essa violência enorme com a qual exercem, ao ponto tal de chegar
a considerar, o homem chegar a considerar que é dono do corpo das mulheres, é dono do sentimento das mulheres, dos espaços das mulheres, das coisas das mulheres, né? Esse lugar de subalternidade das mulheres é completamente funcional à necessidade de acumulação e lucro do sistema capitalista. Que então vai construir esses espaços e esses lugares, essa família nuclear como ponto principal de partida. O sistema patriarcal, então, obviamente vai ser anterior ao capitalismo, porém, durante o capitalismo, sobretudo com a divisão sexual do trabalho, que vai aparecer na transição do feudalismo ao capitalismo, de novo convido vocês para voltar para o outro vídeo, para entender um pouco mais. Mas quando aparece essa divisão sexual do trabalho, essencialmente o que vai acontecer vai ser uma hierarquização das tarefas. As mulheres vão ficar confinadas ao lar, o trabalho reprodutivo, a esfera privada de reprodução da vida, esfera privada que não tem, que não passa pelo mercado. Então, vejam bem o complexo do assunto, né? Porque as mulheres, na divisão sexual do trabalho, ficaram responsáveis pela reprodução da vida. A reprodução da vida é realizada privadamente e é o único trabalho que não tem remuneração dentro de um sistema capitalista de produção e de consumo, onde a base fundamental é a monetização das relações sociais e econômicas. Então, a mulher que realiza esses trabalhos reprodutivos é a única que não recebe uma remuneração, que não recebe uma renda para conseguir ganhar uma independência, conseguir atingir condições mínimas de vida dentro desse sistema que tem o fetiche do dinheiro. Então, dentro do sistema capitalista, essa relação patriarcal vai se aprofundar, vão ser criada essa ideia dos papéis de gênero, que vão ser impostos social e culturalmente, né? Desde a bonequinha, bebezinha que vão dar de presente para a menina, até o papel da mulher transmitido, seja na televisão, seja nas peças teatrais, nos livros, nos romances, né? Em termos históricos sempre, a partir da transição do feudalismo ao capitalismo, depois da Baixa Idade Média, se coloca a mulher nesse lugar. A mulher recatada e do lar, e a mulher que não for, que não se adaptar a essas características, é a louca. Então, esses papéis de gênero vão ser um mecanismo de controle social, de doutrinamento, de subalternidade. Vamos ter o mandato de mães, mandato de cuidadoras, papel social de cuidadora, vis-à-vis o papel da masculinidade, né? Um homem que tem que ser um homem forte, aventureiro, um menino que tem que estar disposto a encarar a vida, os riscos da vida. E a mulher tem que ficar quieta, calada, não ser violenta, não ser brusca, não ser... assim, a esse ponto, né? O que acontece? Então, temos a mulher realizando essas tarefas de reprodução, mas na medida que o capitalismo vai avançando, evoluindo, se desenvolvendo, etc., e, sobretudo, eu acho, a partir também de uma necessidade de consolidar os níveis de exploração também, se dá um processo de mercantilização da reprodução social. Ou seja, essas tarefas de reprodução social saem da esfera privada e passam à esfera pública. Passam a ser, essencialmente, trabalhos realizados, passam a ser terceirizados. Tanto as tarefas de reprodução domésticas típicas, com o serviço doméstico, quanto, por exemplo, os trabalhos de produção de vestimenta, os trabalhos educativos, né, os serviços de educação, os serviços sociais, os serviços de saúde, essencialmente enfermagem, os serviços de limpeza, o trabalho doméstico, o setor textil, que tem uma altíssima participação das mulheres. Bem, esses trabalhos
que historicamente têm a ver com a reprodução social e que foram invisibilizados, são trabalhos que, quando são mercantilizados, são também negligenciados, menosprezados, como o trabalho doméstico, como o trabalho de reprodução ou interno da esfera doméstica. Então, o reconhecimento social e econômico desses trabalhos também é menosprezado. E o que vamos ter é que, em geral, esses trabalhos são os trabalhos informais, pior pagos, com piores condições de contratação, com menores direitos trabalhistas, com salários que são muito menores do que a média da economia, dos outros setores, e, em geral, são trabalhos que são realizados por mulheres negras, indígenas, pobres, migrantes, periféricas, trans. O capitalismo, então, que visa o aumento do lucro, precisa que o sistema seja racializado, estratificado, generificado e sexualizado. Porque esse é um mecanismo de opressão e exploração. Nesse sentido, muito importante ter um olhar sobre como se interseccionam esses diferentes níveis, camadas de opressão. Então, quando as mulheres ingressam no mercado de trabalho, antes ou depois, eu não quero entrar, assim, existe uma ideia de as mulheres entram no mercado de trabalho nos anos 70. Não, não é verdade, né? Nos anos 20, nos anos 30, no Brasil, já temos uma quantidade de trabalhadoras, até representantes sindicais do setor textil. As mulheres trabalhadoras domésticas sempre trabalharam, né? Porém, o que aconteceu? A partir dos anos 70, com o ingresso massivo, essas mulheres que conseguiam acessar alguns trabalhos começavam a precisar terceirizar esses trabalhos reprodutivos e cuidados com outras mulheres, que, por sua vez, eram mais exploradas ainda. Então, para voltar um pouco à situação atual do Brasil, os setores associados aos cuidados, já falamos, são os que têm menores remunerações, maior precariedade e piores condições de contratação. E as mulheres, essencialmente, vão ser empregadas nesses setores. Como falei antes, estamos falando de serviços domésticos, serviços de limpeza, serviços sociais, serviços de saúde, essencialmente enfermagem, não médicos, né? Se você vai pensando os trabalhos, quanto mais qualificados são, menor é o lugar que a mulher tem. Quanto maiores os salários são, menor o lugar que a mulher tem. Serviços educativos, né? Educação sobretudo, a educação infantil é fundamental. Até o ensino médio, depois, de novo, no ensino superior, a presença de homens é muito maior, ou está mais equilibrada com a presença de mulheres. Bom, em todos esses setores, as mulheres são ou todos esses são os únicos setores nos quais as mulheres têm uma representação maior do que os homens. E são justamente os setores que foram setores de conflito e de maior exposição, por exemplo, agora, durante o Covid, durante o isolamento, né? São setores, a chamada linha de frente dos trabalhos essenciais. Bom, são trabalhos realizados essencialmente por mulheres. Muitas dessas mulheres são chefes de família. Outro dado que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho impressionante, é que o ritmo de crescimento da porcentagem de famílias chefiadas por mulheres no Brasil. Estamos chegando a 48% das famílias brasileiras chefiadas por mulheres. Mulheres que, em média, têm salários muito menores e que têm piores condições de contratação. Nesse sentido, são mulheres que não podem terceirizar os seus trabalhos domésticos. São mulheres que, em geral, acabam sendo mulheres mais pobres, famílias mais pobres. Então, só para trazer aqui algumas questões. Diferença o salário entre homem e mulher. Se vocês tomam o dado da PNAD, eu acho que é 2019, o salário médio do homem é R$ 2.382, enquanto o salário da mulher é 1.874. Isso dá um salário da mulher que é 78%, 79% praticamente do salário do homem. Agora, se abrimos esses salários médios
por cor da pele, a diferença é gritante. O salário médio do homem branco é 3.138, enquanto o salário médio da mulher negra é 1.394. Então, o salário da mulher negra é 44% do salário do homem branco. É disso falamos quando pensamos nesse caráter racista, esse racismo estrutural, que tem a ver não com condições exclusivamente históricas e morais, mas também com a necessidade do capitalismo de explorar. Os 51,8% das empregadas negras no Brasil não tem vínculo empregatício, não tem carteira assinada. E o salário médio das empregadas negras é 940, dessas empregadas sem vínculo empregatício. Aqui o caso, então, específico das empregadas domésticas no Brasil, que eu acho que assim, terrível. População ocupada no serviço doméstico do Brasil é 6,2 milhões de trabalhadores. 92% são mulheres. Dessas mulheres, os 72% não têm carteira assinada. E desses 6 milhões de mulheres, um pouquinho menos, de mulheres, os 65%, 65,8% são pretas e pardas. As trabalhadoras domésticas são 14,6% de todas as trabalhadoras do Brasil. Isso quer dizer que, se você quer entrar no mercado de trabalho, as chances de estar dentro do trabalho doméstico são muito altas. É muito provável que o único trabalho que você consiga seja no trabalho doméstico, que tem uns 72% das trabalhadoras sem carteira assinada, então com condições péssimas de contratação. E olha aqui, o último dado que é terrível. A renda média da população ocupada no emprego doméstico é R$ 738, enquanto o salário mínimo de referência de 2018 foi 954. Então, a média das mulheres que trabalham no emprego doméstico não recebem nem o salário mínimo. E no caso, se essa empregada doméstica, além de ser empregada doméstica, é negra, a renda média é 672. Então, disso é o que falamos quando pensamos nas diferentes camadas da opressão desse sistema patriarcal capitalista, predatório e exploratório. Agora, para não fechar com uma nota assim, de tão depressiva sobre a situação das mulheres, eu acho que o que é importante pensar nas lutas e nas possibilidades que existem, né? Eu trouxe, assim como foi nos anos 70, eu comentei com vocês que existiu um movimento muito grande de salários para trabalho doméstico não remunerado, onde as mulheres o que reclamavam era que o Estado tinha que pagar um salário para as donas de casa, para as mães, para as mulheres que realizavam trabalhos reprodutivos que não eram considerados. Essa foi uma luta muito grande nos anos 70. Hoje, eu acho que essa luta, essencialmente, não é uma luta para acabar com o patriarcado, sino justamente uma luta para visibilizar o caráter de trabalho que esse trabalho doméstico tem. Eu acho que esses salários por trabalho doméstico hoje podem ser considerados como expressão de luta das greves internacionais de mulheres, onde essencialmente se reconhece, né, passa a ser colocado o trabalho doméstico e reprodutivo como um trabalho a mais. Então, com as frases como se não vão nos reconhecer, podem trabalhar, podem produzir sem a gente, sem nós, mulheres. Então, eu acho que nesse sentido são ferramentas diferentes, mas para o mesmo fim, que é isso, é dar visibilidade a um trabalho que não é reconhecido. A outra possibilidade é exigir uma melhor educação para garantir uma divisão de tarefas mais equitativas, né? Aqui temos essa figurinha aí embaixo, onde a mulher está fazendo tudo e o homem está atendendo uma videoconferência e ela está pensando, o cara poderia passar
a roupa, ter o filho, aspirar, etc. Poderíamos ter uma melhor divisão. Claro que isso tem a ver, assim, eu não quero que fique essa ideia de basta ter uma melhor educação e acabou a opressão da mulher, porque justamente essa educação e esse lugar da mulher também é produto desses papéis sociais de gênero. Então, não é tão simples assim. Não basta a vontade da mulher de querer dividir mais equitativamente. Não basta a vontade da mulher de querer uma divisão mais equitativa para que isso aconteça. Uma proposta muito interessante, então, que está aparecendo nos últimos anos, que está sendo discutida até pelos organismos multilaterais, as organizações como ONU Mulheres, como CEPAL, etc., essa é da partilha dos cuidados, partilha na responsabilidade dos cuidados com o Estado, a partir, essencialmente, na criação de sistemas nacionais de cuidados, leis integrais de cuidados, onde o Estado passa a acompanhar e se responsabilizar pelos cuidados das crianças, dos idosos. Isso tem um duplo caráter, é muito interessante, porque, de uma parte, você alivia, né, o peso da sobrecarga da mulher que muitas vezes impede ela de trabalhar, de estudar, de se educar, de ter um tempo disponível para ela mesma. E, da outra parte, o que faz é ajudar um pouco a esse reconhecimento desses trabalhos, por exemplo, trabalhos de serviços domésticos, serviços de limpeza, serviços de enfermaria, porque passam a ser empregos públicos, porque passam a estar dentro de uma norma, passam a ter, aumentar então um pouco a dignidade, obviamente, se o Estado fizer as coisas direito, né? Então, essa ideia que apareceu nos últimos anos, sobretudo a partir da criação no Uruguai do sistema de cuidados, esse é justamente uma apresentação que fizeram no Uruguai, temos esses múltiplos ganhos. De uma parte, melhorar, reduzir a pobreza do tempo das mulheres, e da outra, dar o maior reconhecimento a esses trabalhos. Da uma parte, melhorar, da uma parte, reduzir a pobreza do tempo das mulheres, e da outra parte, dar melhores condições para esses tipos de empregos. E a última é a luta pelos empregos e salários dignos e de qualidade, ou seja, romper um pouco tanto com o teto de vidro, que já próximo encontro eu vou falar mais sobre isso, tanto o teto de vidro, que é essa impossibilidade das mulheres acessarem a espaços de poder, mas, sobretudo, romper com o jão pegajoso. Assim, as mulheres, em geral, estão pressas nesses trabalhos, que são os trabalhos bem remunerados, e não conseguem acessar a outros setores. Então, eu acho que empregos e salários dignos e de qualidade é ter uma mobilidade ao interno do mercado de trabalho também. Então, bom, vou deixando por aqui. Eu queria trazer um pouco essas ideias e essas reflexões, pensar um pouco mais desde o Brasil, que é uma coisa que às vezes ficamos muito no teórico e não entendemos tanto o que significa nos números concretos. Então, eu queria trazer essas reflexões. Agradeço a todos os que ficaram até o final e vamos tentar, semana que vem, encarar um pouco mais esse debate sobre teto de vidro, paredes de vidro e chão pegajoso. Um abraço e, de novo, convido todos vocês a dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilhar com todas as amigas, amigos e amigas, e tem lá para trás muito vídeo interessante. Um beijo.